Bom dia, pessoal! Então, hoje a aula de artes vai ser bem rapidinha porque eu tô querendo conversar com vocês melhor sobre a aula da semana que vem, que vai ser aquela aula especial onde eu vou chamar os meus amigos aqui para terem um papo reto com vocês, ok? Mas, ao mesmo tempo, essa é uma aula que eu acho fundamental. Primeiro porque ela vai trazer um pouquinho da base da conversa da semana que vem e segundo porque ela vai ser uma coisa espetacular, algo que eu estou querendo falar muito com vocês, o assunto que é fundamental nas artes e que é muito interessante também, gente. Eu estou falando da cor. E bom, antes da gente entender cor e como vai ser conversado isso aqui, bom, a gente vai entender primeiro sobre luz. O que é luz? Cientificamente falando, luz ela pode ser uma onda ou uma partícula. A gente já viu que é uma partícula em ciências, tem lá quando a gente falou das moléculas, etc. Mas a gente talvez não esteja muito familiarizado com o conceito de onda. E eu sei que já começou confuso, afinal de contas é onda ou é partícula? Isso é meio... Bom, é uma pergunta que a gente não sabe responder direito ainda. Porque quando a gente vai fazer experimentos com a luz, tentando ver se ela é uma onda, ela se comporta como uma onda. E quando a gente faz experimentos com a luz para ver se ela é uma partícula, ela se comporta como uma partícula. Então é complicado. Mas essa dualidade não impediu que a gente conseguisse grandes progressos. E isso também é interessante. A gente vai perceber então que luz, sendo uma onda, ela teria um formato mais ou menos assim. Óbvio que isso é para ficar um pouco mais ilustrado. Mas isso também ajuda a gente a perceber uma coisa. Toda onda ela tem frequência e comprimento de onda. A frequência é basicamente a quantidade de barriguinhas assim que ela tem em um espaço de tempo. Ou seja, se uma onda tem muita frequência, ela vai ter várias barriguinhas em um curto espaço de tempo, todas muito juntinhas. E se ela tem uma baixa frequência, ela vai ter poucas barriguinhas nesse mesmo espaço de tempo. Meio difícil de entender, mas se você observar as imagens, você vai compreender o que eu estou falando. Mas por que eu estou falando de luz aqui se a aula é de artes e a gente está falando de cor? O que é que isso tem a ver? É porque cor, ela é exatamente isso. A cor, ela é luz em uma determinada frequência. Olha lá, Cleiton. Então quer dizer o quê? Se eu tenho uma luz de alta frequência, eu vou ter cores lá para o violeta, para o azul. E aí você já vai lembrar das aulas de ciências, e diz assim, professor, quer dizer então que a luz ultravioleta é uma luz que vem depois do violeta? É isso daí. Mas por que a gente não vê? Bom, porque a gente está falando da luz no espectro de luz visível. Ou seja, a luz que a gente consegue ver. Da luz que a gente consegue ver, a nossa visão é limitada na frequência mais alta às luzes violetas. Depois disso, a gente tem a luz ultravioleta que a gente não enxerga, que é a luz que vem do Sol. Depois, a gente tem também nas luzes de baixa frequência, aquelas primeirinhas, mais fraquinhas, a gente tem o vermelho. Então, as luzes mais fracas, elas são vermelhas. E isso tem também, a gente pode pensar, no infravermelho, que também é um tipo de luz que vem do Sol. O infravermelho é a luz que está abaixo do vermelho, ou seja, uma luz que tem uma frequência menor do que a vermelha. A gente também não consegue enxergar ela. Ou seja, a nossa visão ela tem um limite que vai do vermelho até o violeta. A gente consegue enxergar essas cores. Então, como é que um objeto é definido? Se você olha para esse objeto aqui, você vai ver que ele é vermelho. Então, o que é que acontece? A luz que está batendo nele, ela é refletida na frequência da luz vermelha. Então, é por isso que a gente enxerga ele como vermelho, e aqui essas coisinhas como amarelo, e essa aqui como verde. Porque a luz bate e reflete, e quando reflete, é refletida na cor, na frequência que representa essa cor, na verdade. E isso é muito interessante de pensar. Também, então, vale ressaltar aqui alguns conceitos básicos antes da gente entrar na cor em si. O primeiro deles é o branco e o segundo deles, o preto, né? Então, a gente bota tudo aqui, o preto e branco. O branco, ele é a junção de todas as cores. Ou seja, quando você olha algo que é muito branco, quer dizer, então, que a luz bate e ela é refletida
em todas as frequências ao mesmo tempo, formando uma luz branca, ou uma cor branca de algum objeto. E aí se você vê assim, ah não, mas ele está pendendo um pouquinho para azul, então está um branco azulado, um branco esverdeado, um branco amarelado, um branco avermelhado, é por causa disso. É porque dentre as frequências se sobressai então uma de uma determinada cor, mas ainda tem as outras, então aí você tem um branco que puxa um pouquinho para o lado, essas coisas. Também vale ressaltar o preto. Se o branco está refletindo todas as cores, o preto está absorvendo todas as cores. Então, se você vê algo que é preto, bem preto, é porque ele está absorvendo tudo. Então, normalmente, as cores mais escuras, elas são exatamente isso. Quer dizer que a luz está batendo no objeto e está sendo absorvida por ele. E aí você não consegue ver ele em nenhuma cor, porque ele não está refletindo nenhuma cor. Então, ele é preto, completamente preto. Óbvio que o preto puro não existe, então por isso que a gente consegue enxergar o objeto ainda, porque ele sempre acaba refletindo um pouquinho de alguma corzinha, e aí se você observar sempre acaba pendendo também para algum lado, é sempre um preto mais azulado, mais amarelado, essas coisas. Mas ele ainda assim absorve muito mais do que o branco, que reflete tudo. Para continuar, então, a gente vai tratar agora de 3 cores, que são as cores primárias. As cores primárias, elas são o amarelo, o vermelho e o azul. Essas são as cores que a gente diz que são absolutas. A gente não consegue dividir ela em 2 cores, a gente não consegue obter ela com mistura de cores, elas são as cores puras. Essas cores, as cores primárias, elas, quando se misturam entre si, dão origem a 3 outras cores, as cores secundárias. Se eu misturo o amarelo com o vermelho, eu vou ter o laranja. Se eu misturo o vermelho com o azul, eu vou ter o roxo. E se eu misturo o azul com o amarelo, eu vou ter o verde. E aí a gente tem as 3 cores secundárias. E agora, se você observar, a gente consegue também ter combinações entre uma cor secundária e uma cor primária. Ou seja, entre, por exemplo, o verde e o azul, ou o azul e o roxo, e assim a gente consegue ter várias misturas de cores bem interessantes. Essas misturas são chamadas cores terciárias. E quando a gente junta tudo isso no formato de um círculo, a gente tem o círculo cromático. O círculo cromático é maravilhoso, gente. E agora esse ponto aqui é o ponto que mais me anima em falar sobre cor. Porque muitas vezes a gente está desenhando, a gente está criando, a gente está fazendo um monte de coisa e a gente não sabe como colorir. A gente faz um desenho porretão, a gente quer botar ali uma cor da hora, quer botar que fique de um jeito chamativo, mas para onde a gente vai? A gente começou ali, não sabe para onde vai, não sabe para onde vem, não sabe o que acontece. Isso aí é algo que pode ser respondido com a simples consulta nesse círculo cromático. Lembrando que a sua impressão pessoal enquanto artista conta também, né? A sua sensibilidade de saber organizar as cores do seu jeito, né? Não precisa seguir uma regra, mas ajuda bastante. Não só nele. Na verdade, também tem um outro lugar que você pode consultar. Mas a gente já chega lá. O círculo cromático, ele nos dá uma dica de quais cores combinam entre si. E uma forma da gente ver como essas cores se combinam é justamente quando a gente pega as cores opostas ou as cores análogas. As cores que são complementares, ou seja, as opostas, quer dizer então que uma está de um lado do círculo, a outra está exatamente no outro lado do círculo. Um exemplo é o verde e o vermelho. Outro exemplo, o laranja e o azul. Se você já percebeu nesses vídeos que eu vou fazendo, eu uso muito isso. Quando eu estou, por exemplo, essa cor aqui de fundo, um violeta, eu meto um amarelo nesse quadradinho que aparece. Se a cor de fundo está vermelha, eu boto um verde. Se a cor está azul, eu boto um laranja e sempre vai seguindo por esse jeito. Eu uso muito isso aqui. Isso ajuda muito a deixar o vídeo supimpa e sem parecer uma confusão de cores que não faz o menor sentido, não está indo para lugar nenhum e nem vindo de lugar nenhum. Isso também é interessante. Essas são as cores contrastantes, elas servem para dar destaque. Ou seja, se o fundo do meu vídeo aqui ele está indo para um violeta, eu colocar aqui uma coisa indo para amarelo, vai dar um destaque para essa coisa. Por isso que é interessante você usar isso nos seus desenhos. Óbvio, depende do que você quer fazer. Se você quer dar destaque para algo, isso aí é maravilhoso. Agora, se você não quer dar destaque para nada, aí a gente tem as cores análogas. As cores que dentro do círculo cromático estão todas juntinhas. Então, por exemplo, a gente tem o amarelo, verde e azul. Lembrando que o verde é uma mistura entre o amarelo e o azul. Onde a gente já viu isso?
as cores da nossa bandeira nacional. São cores análogas, cores que conversam entre si, que nenhuma dá muito destaque à outra e elas servem mais para fazer um conjunto bonito. Esse tipo de combinação ele ajuda a fazer um desenho sem dar destaque especial para nada. Você simplesmente deixa tudo harmonioso, tudo direitinho, como se fosse uma coisa só. Sem dar muito destaque, mas ainda assim separando um do outro. Isso é muito interessante também. Mas qual foi a outra coisa que eu falei que você tem que dar uma olhada se você está pensando em fazer um desenho, colorir um desenho? É a Psicologia das cores. Bom, você pode até saber as relações entre uma cor e outra, que essa daqui dá destaque para aquela, que essa daqui combina com aquela, mas e aí? Até que cor eu vou escolher ainda? A psicologia das cores ela é algo que vai te ajudar nessa parada. A psicologia das cores ela basicamente atribui a cada cor um significado emocional. É um estudo da psicologia, mas também da publicidade, e isso varia muito de lugar para lugar. Por quê? Isso é uma coisa cultural. A forma como a nossa sociedade aqui do Brasil lida com a cor vermelha é diferente de como lida a sociedade dos Estados Unidos e de uma sociedade do Japão ou da China. Isso varia de país a país e de cultura a cultura, de história a história que cada povo passou. Por isso que é interessante você estar sempre observando também para quem que você está mostrando o seu desenho, a sua pintura ou a sua obra publicitária. A psicologia das cores ela diz, por exemplo, que o azul normalmente é uma cor atrelada à tranquilidade, a conforto. Mas lá nos Estados Unidos você vai ver também o azul sendo associado à depressão, a coisas ruins também. E um exemplo que eu posso dar também envolvendo o azul é que em algumas regiões da África o azul é a cor do luto. Ou seja, se você chega de azul lá, é como se eu chegasse aqui de preto. Tudo bem que não é tão estranho preto dentro do Brasil ou dessas sociedades ocidentais. Porque o preto a gente já se acostumou por causa do gótico, do punk, do rock and roll, que é tudo preto, então a gente já até se acostumou. Mas imagina se a gente não tivesse isso tudo, ver uma pessoa de preto pela rua e parecer que ela estava de luto toda hora. Então se você chega num lugar desse de azul, é de causar estranheza de primeira vista. Por isso que é interessante a gente dar uma observada nisso, como varia em cultura. O amarelo também tem um significado, o vermelho, por exemplo, você já percebeu por que o vermelho está sempre estampando o McDonald's, um Burger King da vida? Tem sempre o vermelho, o amarelo, essas cores mais chamativas, porque normalmente elas atiçam a fome. E você não sabia disso? Mas tem estudos da psicologia das cores que associam essas cores quentes, que a gente já vai ver o significado disso, com uma formação de apetite em você. Por isso, as empresas de fast food e de alimentícios aproveitam dessa parada. Então, olha só, não é uma parada que a gente escolhe aleatoriamente, é algo que tem um certo estudo por trás. E é muito interessante vocês utilizarem isso nas suas obras para também dar novos significados para elas. Uma coisa legal que a gente pode ver também sobre as cores é que a gente pode ter cores quentes e cores frias. As cores quentes normalmente são o amarelo, o vermelho e o laranja. São cores que a gente pensa no fogo, no sertão, a gente pensa no sol. São cores que fazem a gente sentir calor só de ver. Essas cores, elas normalmente são utilizadas para passar essas ideias de que a gente está num lugar mais quente ou então em um lugar com muita ação, com muito movimento, porque o movimento a gente associa com calor, então isso sempre casa. Então, se você observar, muitos filmes usam isso. Na hora de você ver um lugar que está quente, o filme bota lá um filtro todo laranjão, todo amarelão ou todo vermelho, que vai ficar parecendo que a coisa ali está fervendo. Já quando a gente está falando de coisas frias, então se um filme, se uma pintura, se alguma coisa quer passar a ideia de que a gente está num lugar gelado ou num lugar calmo, nada parecido com aqueles lugares extremamente agitados que o vermelho, o laranja e o amarelo nos passam, aí a gente tem as outras cores. O verde, o azul e o violeta. Essas cores elas servem para passar essa ideia de que está tudo tranquilo ou então de que está tudo muito frio. O azul mesmo é fenomenal em fazer isso, porque nos lembra água, gelo, chuva, essas coisas. Então, é muito utilizado principalmente pelo cinema. Se você observar os filmes a partir de agora, acho que você vai conseguir notar como essas cores servem para nos dar emoções. Ah, você vai notar. E aí, vale a pena ressaltar então como essas combinações vão servindo para nos dar ideias.
E isso tudo é muito divertido. Você ainda tem, só para a gente encerrar, que são as cores neutras, que normalmente são o preto, o branco, o cinza e o marrom. O marrom, ele é especificamente aquele laranja mais escurão, misturado também um pouquinho com vermelho e tal, mas a gente tem, eu posso chamar de marrom, de cores neutras no geral, qualquer mistura entre uma cor secundária e outra cor secundária. Porque se você pegar uma cor secundária e outra cor secundária e misturar, você vai ter lá um marronzado. Aí você vai me dizer, Professor, mas tem um vídeo na internet que a mulher pega o vermelho e depois ela pega na outra mão o amarelo, mistura e dá marrom. Não deveria dar laranja? pois é, mas aí você pensa, o vermelho que ela estava botando na mão fica parecendo um pouquinho alaranjado. E aí quando ela mistura com o amarelo, que poderia também estar um pouquinho indo para o verde, aí vale a pena observar, ou talvez mesmo aquele amarelo estivesse pendendo um pouquinho para o laranja, aquilo ali não seriam mais duas cores primárias. Porque as cores primárias elas têm que ser puras, é o vermelho e o amarelo. Se estiver pendendo um pouquinho para o lado, aí já não é mais uma cor primária. Quando você mistura, aí dá um marrom. Se não forem cores primárias, você vai misturar duas cores que são secundárias ou terciárias, vai dar um marrom. Vai sair uma cor meio feia. E o marrom é muito utilizado para justamente você não dar destaque para um determinado objeto. Então, se você tem um marrom e um azul, automaticamente a coisa que está azul ela vai se destacar. Se você tem um marrom e um amarelo, a mesma coisa, um marrom e um laranja, a mesma coisa. Os marrons são cores neutras. As cores neutras, no geral, servem para isso, para não dar destaque para uma determinada parte da sua cena, do seu filme, da sua tela, da sua pintura, enfim. Entendidos? Bom, vale ressaltar aqui como, durante a história da arte, essas cores foram utilizadas. E vale ressaltar principalmente o movimento impressionista, o pós-impressionismo e o expressionismo também. Esses três movimentos brincaram muito com as cores, mas muito mesmo. Eles basicamente buscaram formas novas de brincar com a relação entre as cores. Então, uma chegava lá e colocava um amarelo muito forte, uma coisa que a gente não estava muito acostumado. Ou só cores realmente fortes, ou seja, o vermelho puro, o amarelo puro, o azul puro, para você ficar em choque. Outros, então, por outro caminho, misturavam mais as cores e deixavam elas de uma maneira mais leve, parecia uma espécie de borrão, mas se você observasse bem, você ia ver que não eram borrões, mas eram pessoas ou coisas ali. Então, formas de você brincar com as cores começaram a surgir. E a gente teve, falando em brincar com as cores, um grande escritor que fez, certa vez, um conto. Eu estou falando de Ziraldo, que fez Flicts, uma cor que não era cor. Esse conto que já foi adaptado como uma peça teatral várias vezes, é muito bonito de ver. Eu mesmo já participei dessa experiência, já fiz ensaios para fazer um personagem no Flix, eu ia ser um vermelho, olha só, mas infelizmente eu não consegui levar isso à frente. Contudo, outros amigos meus já participaram desse mesmo projeto, inclusive o Ronald e o Luan, que vai estar aqui com vocês. Então, vocês podem perguntar coisas envolvendo Flix para ele, que também vai estar sabendo. Falando nesse homem, vale a pena a gente fazer perguntas sobre cor para ele, porque o cara trabalha com iluminação. E se você lembrar, cor é luz. E o cara que trabalha com luz também trabalha com cor. Então podem deschavar aí o menino, porque ele vai poder dar muita experiência dele sobre a utilização da cor em espetáculos teatrais. Isso é bem da hora. Bom, por fora disso, eu acho que a gente já pode dar por encerrado esse capítulo. Eu ainda quero trabalhar a cor com vocês depois, mas por enquanto vale a pena só ressaltar essa situação. Volte para a aula para a gente conversar um pouquinho sobre a próxima aula de artes da semana que vem. E durante essa semana vamos tentar conversar durante as aulas de ciências, de teatro, um pouquinho sobre o que vai rolar nessa aula de artes da semana que vem, que é para acontecer de uma maneira muito boa, rapaz. Então é isso. Um abraço, um cheiro, um queijo, um abraço quente ou frio, dependendo da cor, ok? Então vamos lá, gente. Tchauzão e chegue na aula, viu? Estou de olho.